Facebook e acompanhe o canal no YouTube. Tchau! Estamos de volta com o Conexão Debate. O programa de hoje fala sobre os movimentos de greve dos servidores técnico-administrativos e dos professores aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Lembrando que estamos transmitindo o debate também pela Rádio.UFSC, pelo site www.radio.ufsc.br ou pela frequência 106.1 dentro do campus universitário. E a equipe do Conexão em Debate esteve no campus universitário para buscar perguntas entre a comunidade. Eu sou professora do Colégio de Aplicação, professora substituta contratada, e eu gostaria de saber qual a validade de se organizar, né, fazer uma greve, principalmente durante as férias escolares, as férias, né, acadêmicas da universidade. Eu apoio bastante a causa, né, o motivo da greve. Eu acho que a greve ainda é um dos poucos espaços de luta, tanto dos técnicos administrativos como dos docentes. Mas eu fico pensando qual a validade, que impacto isso vai ter de organizar uma greve, principalmente na chegada das férias, no final do semestre. Quem gostaria de começar respondendo? Celso primeiro, por favor. Bem, realmente a pergunta feita foi muito bem. Por quê? Eu, particularmente, eu tenho uma posição em relação à greve no final do semestre. Realmente, ela fragiliza o movimento. Eu, inclusive, na plenária em Brasília, participando como representante dos técnicos administrativos, como delegado, e manifestei realmente que no final do semestre não é o momento adequado. Era para ser realmente o início de semestre ou o final de semestre, para não ficarmos aí no mês que é recesso, inclusive parlamentar. Mas assim, a categoria lá em votação entendeu que a greve ia iniciar no mês de junho. Mas acredito na força do movimento, temos que rever essa situação se vier a acontecer uma futura greve, mas com certeza a pergunta é realmente uma pergunta que realmente pode vir a atrapalhar o movimento num período onde os professores os alunos, principalmente a classe discente, se afasta uma grande parte dentro da universidade. Então, temos que reavaliar essa posição se tiver a acontecer uma futura greve. E exatamente essa é a questão. E quanto à greve dos professores, entrar em greve agora no finalzinho do semestre, como que a PUFSC e o Andes avaliam isso? Eu me permito fazer a seguinte avaliação. A partir do conceito de greve, o que é greve? Greve é um instrumento que você utiliza como força de pressão num processo de negociação em que uma das partes envolvidas na negociação se mostra indiferente ou proteladora de uma solução para um processo. Na medida em que essa protelação se fortaleça ou se demonstre de uma forma assim, até eu diria de indiferença, não se tem outro instrumento que não seja a greve. Então, quando você deflagra a greve não é um instrumento a ser deflagrado irresponsavelmente. Ela é fruto de uma participação democrática, ela é fruto de uma decisão coletiva em que todas essas variáveis são dimensionadas. O prejuízo do professor, o prejuízo do aluno, o prejuízo da instituição, o prejuízo da sociedade. Então, a greve é um instrumento, não é para ser programado em termos de eu deflagro hoje, decido hoje, mas vou vigorá-la daqui a 30, 60, 90 dias. A decisão de greve é uma decisão que tem que ser devidamente ponderada. Evidentemente que nós respeitamos a deliberação de uma maioria. Estamos fazendo o processo na PUFSC, através da PUFSC sindical, da forma mais democrática possível. Mas entendemos que, uma vez deliberada, a categoria responderá à altura o imediatismo do processo. Professora Bartira, como que o Andes vê a entrada em greve agora no finalzinho do semestre? Essa é sempre uma pergunta que acontece quando há uma diferença no tempo de entrada em greve de umas universidades em relação às outras. Na realidade, foi definido na Assembleia do dia 18 de junho a entrada
em greve um movimento nacional. E nós estamos entrando nesta greve, então, para reforçar este movimento nacional, que já conta com mais de um mês de greve. A reunião que teria no dia 19 de junho, com a Secretaria de Relações do Trabalho, do EPOG, foi suspensa. Então, nós precisamos reforçar esse movimento nacional. A UFSC não pode ficar apartada deste movimento, que já envolve 55 instituições federais de ensino, sejam elas universidades ou institutos federais de educação tecnológica. A AG dos professores, então, do dia 18, foi pela entrada em greve a partir do dia 22. Então, qual a validade disso? É a entrada em um movimento nacional que começou no dia 17 de maio. E no primeiro dia de greve, nós já tínhamos 33 universidades em greve. E agora somos 55 instituições federais, entre universidades, IFES e Cefetes. Então, é isto. Professor Ayrton, se os professores entram em greve, a universidade encerra o semestre? Existe um pensamento do que será seguido? A reitoria lida com o dia a dia de cada movimento. Ela observa, ela discute, ela acompanha, respeita o direito que existe à greve, direito constitucionalmente assegurado, e observa o andamento do movimento. Naturalmente, nós, como administração, devemos tentar fazer com que opere a administração e que ocorra uma conclusão normal do semestre. O que ocorre, naturalmente, é que esta atuação da reitoria nesse sentido não se fará de forma coativa ou de forma autoritária, mas sim dialogando com o movimento sindical. Tá certo. Vamos ouvir a próxima pergunta. Meu nome é Ronald Lemos, eu estou aqui fazendo um ativismo no FAM 2012 aqui na UFSC. Eu sou ex-aluno de universidade privada. Eu queria saber qual é essa questão que é sempre tão debatida em cima da aparente problemática no ponto eletrônico. Obrigado. Celso? Bem, essa questão do ponto eletrônico, né, ela foi debatida inclusive na administração do professor Prata, administração passada, e nós, técnicos administrativos da universidade, né, que avaliamos em Assembleia Geral, inclusive está incluso na nossa pauta em nível nacional e em nível local. Por que nós, técnicos administrativos, avaliamos que o ponto eletrônico, desta forma que foi encaminhado pela administração passada, não era bem-vindo em relação à nossa categoria? Por quê? Porque o ponto eletrônico ele não vai, né, avaliar a produção do técnico administrativo. Se nós somos aí uma das melhores universidades, né, do país, inclusive da América Latina, estamos aí bem enquadrados no ranking, eu acho que os técnicos administrativos estão fazendo o dever de casa. E além do mais, o ponto eletrônico ele é discriminatório. Avaliamos, por exemplo, porque pode haver um controle, inclusive, na parte docente, na parte discente, né? Temos que questionar em conjunto com as três categorias, não simplesmente direcionada ao técnico administrativo e, pasme, cargo de chefia com valor, um FG maior, essas pessoas, esses servidores, estão fora do controle, né? Então, nós não somos contra um controle de assiduidade dentro da universidade, mas não direcionado apenas a uma categoria e de uma forma discriminatória. Por isso, a posição firme contra o ponto eletrônico, a instalação do ponto eletrônico dentro da universidade, né? Então, nós temos essa clareza. E nós estamos aí para discutir com a administração. Esse ponto é polêmico também, mas está na pauta interna de reivindicações da categoria que já foi apresentada na posse da nova administração, mas com certeza vamos, né, tentar trazer a comunidade e explicar que realmente ele é discriminatório. Tá certo. Muito obrigada, Celso. Vamos ouvir a próxima pergunta. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de arquitetura e eu queria saber qual é a rixa entre a PUFSC e a ANDES, já que o pessoal da PUFSC fala que a decisão do ANDES não... sem entender essa greve e fica sem entender quais os professores que vão realmente aderir a essa greve. Então os estudantes estão um pouco perdidos. Professor Carlos Mussi e Bartira, eles não conseguiram escutar a pergunta, a gente pode ouvir de novo, então. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de arquitetura e eu queria saber qual é a rixa entre a PUFSC e a ANDES, já que o pessoal da PUFSC fala que
a decisão do Andes não tem validade. Então a gente fica sem entender essa greve e fica sem entender quais os professores que vão realmente aderir a essa greve. Então os estudantes estão um pouco perdidos. Tá certo. Bartira e professor Carlos Mussi, quem gostaria de começar? Professor Carlos? Veja o seguinte, a discussão greve, ela está regulamentada por uma legislação específica. Existe uma lei de greve e existe uma consolidação das leis de trabalho que regulamentam complementarmente a atividade de greve propriamente dita e garantem o valor jurídico da greve. Na medida em que essa legislação nacional vigora e deve ser respeitada, a instituição capaz de desenvolver uma demanda ou uma deliberação de greve, ela tem que ter necessariamente o reconhecimento do Ministério do Trabalho e tem que ter necessariamente o reconhecimento emitido através de uma carta sindical. Carta sindical hoje que no âmbito do território nacional e no âmbito das universidades federais em Santa Catarina foi atribuído à PUFSC sindical. Isso, inclusive, é um conceito emanado constitucionalmente, no seu artigo 5º. Então, se você me disser o seguinte, a greve pode ser deflagrada sob o ponto de vista de garantia jurídica e de legitimidade e de amparo legal por qual das instituições dentro do território catarinense? A legitimidade para essa garantia legal junto à Universidade Federal é a PUFSC sindical diante da legislação vigente, dos documentos legais de que detém e da capacidade jurídica que detém de representar os professores coletivamente num confronto que possa existir com o governo federal e com a administração da Universidade Federal, uma vez que possa um professor ser prejudicado com relação aos seus direitos individuais ou coletivos. Professora Bartira, por favor. Primeiro que a greve não é uma greve do sindicato, é uma greve da categoria. Né? Por isto que a Assembleia do dia 18 foi chamada para a categoria dos professores, tanto dos sindicalizados ao Andes, através da seção sindical do Andes na UFSC, como para aqueles que não são sindicalizados. Né? Os professores na Assembleia Geral do dia 18 definiram por aderir à greve nacional, onde nós já temos 55 instituições federais de ensino superior em greve, sendo 51 universidades, 2 Cefetes e 3 IFES, Institutos Federais. Né? E em relação à representação dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, nós tivemos esse questionamento foi feito e o STJ, mais uma vez, reafirmou que quem representa os professores federais em nível nacional é o Andes. Temos uma decisão do STJ, agora de final de maio, agora em maio, não é? Onde isto foi reafirmado. Quem representa os professores das universidades federais na mesa nacional de negociação são os sindicatos nacionais. E, portanto, é o Andes que representa os professores da UFSC em nível nacional. Tá certo, é uma questão difícil. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Eu queria saber qual o impedimento por parte da universidade de manter o restaurante universitário funcionando com a catraca livre. Questão do restaurante universitário. Houve algumas manifestações. Eu gostaria que o Bruno primeiro falasse um pouco sobre a questão do restaurante universitário. Como que o DCE se posiciona em relação ao restaurante universitário? Bom, como eu havia falado na minha primeira fala, né, a gente entende que o restaurante universitário é um direito essencial, né, para a permanência do estudante na universidade. Porém, sem os servidores técnico-administrativos trabalhando no restaurante universitário, pois o direito de greve é um direito legítimo, né, não há como o restaurante universitário continuar funcionando, porque existem funções essenciais dentro do restaurante universitário, como de compra de alimentos, né, a própria caldeira do restaurante universitário, que são utilizados pelos
servidores técnico-administrativos e não são funções que os terceirizados, né, funcionários terceirizados podem estar cumprindo. Então, o Diretório Central dos Estudantes entende que sem o trabalho dos servidores técnico-administrativos não há como o restaurante universitário continuar funcionando, né? E entendemos toda a dificuldade que é por parte dos estudantes, né, que precisam, que necessitam realmente da utilização do restaurante universitário para poder se manter na universidade. E hoje, meio-dia e 30, teremos uma reunião com a reitora, Roselane. Teremos também nessa reunião a presença de estudantes do DCE e da categoria dos servidores, né, e esperamos que nessa reunião possamos achar uma solução melhor para todos, né, que a gente possa dialogar com a reitoria, ver a possibilidade de manter a alimentação dos estudantes mesmo fora do restaurante universitário. Professor Ayrton, qual a posição da reitoria em relação ao restaurante universitário? A reitoria se preocupa basicamente em resolver o problema concreto. O problema concreto é a alimentação de um elevado número de estudantes e servidores, né, e, sobretudo, de um grupo grande de estudantes, superior a 1.500, pelo que foi informado, de estudantes que dependem, inclusive, de apoio financeiro para poder se alimentar, mesmo no restaurante universitário. Há, portanto, que se continuar com o serviço, que é um serviço essencial à medida do possível. O que ocorre, no entanto, é que, por fato, os servidores técnico-administrativos têm o controle do funcionamento do restaurante, devido à sua qualificação, à dedicação que tem a universidade todos esses anos, criaram ali, de certa forma, um conjunto de pessoas altamente qualificadas para operar uma parte daquele maquinário. Esse maquinário só pode ser operado pelos servidores técnico-administrativos e não pode ser, portanto, não pode ocorrer uma terceirização rápida. É claro que há uma tendência, muitas vezes, para que se busquem soluções levianas e precipitadas do tipo, vamos contratar correndo, então, né, vai para ir para o mercado e o mercado tudo resolve. Se o mercado tudo resolvesse, né, as coisas talvez fossem encaminhadas de outra forma, não sei. Agora, só digo que não resolve. Então, nós temos que lidar com o concreto, com o real. O RU não funciona sem os servidores técnico-administrativos de maneira adequada. Já estava funcionando de forma precária, sem o apoio desses servidores nos últimos dias. E nós temos que garantir a qualidade dessa alimentação para os estudantes que lá estão. O que a reitoria está fazendo, portanto, é buscar soluções alternativas. As soluções tentam evitar benefícios a determinados segmentos, inclusive do mercado de alimentação, né, fazendo com que os estudantes que necessitam mais de apoio tenham esse apoio, recebam esse apoio e possam tomar as decisões que achem adequadas de acordo com o uso desse mesmo apoio que está sendo dado pela reitoria. Professora Ayrton, a próxima pergunta é exatamente sobre isso, vamos ouvir. Eu sou isenta e antes da greve começar, para mandar um e-mail para os isentos falando que eles receberiam um auxílio em dinheiro. Até agora, esse auxílio não chegou na nossa conta. Quando é que isso vai ser depositado? Professora Ayrton. Eu imagino que o mais rápido possível, se é que já não ocorreu o depósito. Nós estamos numa situação, mesmo para responder aos problemas da greve, nós temos um problema também, que é muitas vezes não ter servidores para dar conta de todo o processamento desses pagamentos e do seu andamento. No entanto, isso está sendo providenciado com a máxima urgência, inclusive atendendo-se à necessidade, ao direito de alimentação que tem esses alunos por ela aí classificados. Bom, para finalizar, eu gostaria de incluir uma pergunta. Nós temos mais de um mês de greve nas universidades federais no país e aqui na UFSC a discussão da greve começou a se tornar maior dos professores a partir da semana passada, né? Por que demorou tanto para essa discussão chegar aqui na UFSC e quais são os motivos dessa discussão e das reuniões também não terem tanta presença dos professores, um número grande de professores? Vocês acreditam que falta interesse dos professores aqui na Universidade Federal de Santa Catarina? Professora Bartira. Tentar organizar meus pensamentos. Na realidade, a Seção Sindical do Andes na UFSC vem buscando informar os professores da UFSC, através de informativos online, sobre o movimento nacional. Tem buscado fazer isto desde o início da greve, que foi no dia 17 de maio. E a greve iniciou em 17 de maio com 33 universidades, instituições federais de ensino superior.
E a partir do momento que essa greve foi crescendo, a gente tem publicado informativos online. Não é? Ai, me desculpe, eu perdi a pergunta. Já comecei a pensar. Por quê? Desculpe. Bom, a greve começou já faz mais de um sim, mês. Por que aqui demorou certo. tanto? Bom, então, os professores da UFSC têm sido informados do que vem ocorrendo em nível nacional. E nós começamos já no final de maio, nós chamamos uma primeira reunião ampliada, não uma assembleia da seção sindical, mas uma reunião ampliada para discutir este movimento nacional. Então, a greve se instalou no dia 17 de maio. Final de maio, nós fizemos uma reunião ampliada aqui. E buscando discutir presencialmente com os professores essa questão das reivindicações desse movimento nacional, que já atinge 55 instituições federais de ensino. Como essa discussão só começou a ser feita presencialmente no final de maio, isto demorou um pouco para entrar no dia a dia das discussões dos professores, mas tanto era uma discussão pedida, necessária na UFSC, que nós, em 2 semanas, agora já no dia 18 de junho, deflagramos a greve. Tá, ok, professora Bartira, vamos continuar. Professor Carlos Mussi, o senhor tem um posicionamento sobre isso? Veja o seguinte, essa relativa, essa discutida frequência de professores e de profissionais e de categorias em eventos e encontros, isso não é uma característica que se esteja identificando na Universidade Federal. Isso é um processo cultural nacional em que hoje nós estamos conduzidos muito à individualidade e pouco a lutas coletivas. Agora, na Universidade Federal, particularmente, eu vou fazer uma análise de 2 momentos da PUFSC sindical. O primeiro deles foi a nossa assembleia realizada na semana passada, quinta-feira. Nós tivemos, hoje, a Universidade Federal de Santa Catarina, através da PUFSC, nós fazemos contato, inclusive, por transmissão das nossas reuniões via internet, via videoconferência. Nós tivemos 81 professores presentes, mas tivemos 570 profissionais conectados durante toda a realização da Assembleia. Então, nós temos que entender essa circunstância. Por outro lado, nós temos uma situação, particularmente na PUFSC, de democratização do processo. Então, na Assembleia de hoje, nós temos que ter um quórum mínimo de 5% dos nossos associados inscritos. Isso representa uma necessidade de presença mínima de 130 professores na Assembleia. E, por outro lado, na votação de amanhã democrática, nós precisamos 25% dos nossos associados para validar a votação. Isso significa que nós vamos ter que ter em urna, no mínimo, 650 professores depositando a sua majoritária vontade com relação à decisão. Greve é uma coisa que não possa ser considerada ou levada a efeito com imediatismo. Ela tem que ser ponderada, amadurecida, os posicionamentos têm que ficar claros e as intransigências de negociação têm que ficar caracterizadas para que um movimento, em última instância, se deflagre com consciência. Muito obrigada, professor Carlos. E, para encerrar, Bruno, qual é a posição do DCA em relação a essa questão? O DCA acredita que os professores têm demonstrado interesse em entrar em greve e como que o DCA se posiciona? Bom, nós acompanhamos, né, tanto a Assembleia da PUFSC na semana passada, quanto a Assembleia da ANDES, chamada pela ANDES, né, dos professores, e notamos que havia mais ou menos a mesma quantidade de professores nas 2 assembleias, né? Sendo que existem certos setores da universidade hoje que estão mais expostos à entrada na greve dos professores, né? Não é a maioria ainda, mas acreditamos que existe a possibilidade de agora no final do semestre começar essa greve e no início do semestre que vem, quem sabe, essa greve vir mais forte, né?
Então acho que o DCE, a gente apoia essa greve porque a gente entende que não é uma greve somente dos professores ou dos técnico-administrativos ou dos estudantes. É uma greve nacional da educação, que está lutando por uma educação de melhor qualidade, né? Para uma educação que o governo invista mais na educação, pelo menos 10% do PIB, que atualmente o governo investe somente 3%, né, para a educação pública. Então entendemos que é uma greve nacional e que é importante os estudantes também se somarem a essa mobilização nacional. E já aproveitando para chamar para terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, no hall da reitoria, os estudantes da UFSC farão uma Assembleia Geral dos Estudantes para debater o assunto, né, que ainda não foi feita ainda uma Assembleia dos Estudantes. Então vamos debater esse assunto e nos posicionar. Em 2006, como uma forma de adaptação da ABU à Lei da Acessibilidade. Hoje o espaço conta com 2